Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu estou com o meu caderno aqui, eu vou olhando aqui os alunos que fizeram e nós vamos discutindo as questões. A primeira questão aqui eu vou discutir com o Miguel Dornelas. Miguel está na aula? Miguel? Sim. Abre a câmera, Miguel. Tem que ser de câmera aberta, você consegue? O Christian não abriu a câmera. O Miguel está com dois aplicativos, mas estão tudo fechado. Você me ouve, Miguel? Professora, eu vou tentar reiniciar o Zoom para ver se consigo ligar, porque eu não estou conseguindo. Ok, então eu vou falar agora com o Bernardo. Bernardo, você me ouve? Ouço. Então vamos lá. Esse dever, esse número 1, é da FGV, Faculdade de Getúlio Vargas, né, que tem o nome do Getúlio Vargas de São Paulo. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde a entrada triunfal de Maomé em Meca em 430, corresponde ao casamento de Maomé com uma rica viúva dona de camelos, corresponde à revelação de Maomé, que ele foi transmitida pelo arcanjo Gabriel, corresponde ao grande incêndio da Caaba em Meca em 615, corresponde à fuga de Maomé de Meca para Medina. Qual opção você marcou, Bernardo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a E. Isso. Então, a Hégira é a fuga de Maomé e de seus seguidores de Meca para Medina. Então, vocês vão marcar a letra E. Quem vai falar para mim a 2 é a Maressa. Maressa. Os mercadores e autoridades de Meca, para quem o culto aos ídolos era uma fonte de lucro, não aceitaram o monoteísmo de Maomé e passaram a persegui-lo. Maomé e seus seguidores fugiram para Iatrib, atual Medina, a 400 quilômetros de Meca, onde fundaram uma comunidade de fiéis em 622 d.C. Esse episódio, que marca as origens do islamismo, ficou conhecido como Ramadã, Jihad, Muazzin, Carradi ou Hégira. O que você marcou, Maressa? Letra B. B? B de bola, Maressa? Maressa, estou te aguardando. É B ou D? D. D de dado? D de bola. D de bola está errado. Então, aqui, ó, esse acontecimento aqui, ele ficou conhecido como a Hégira. É a letra E. É a letra E. Numeral 3, quem vai responder para mim é a Maria Cecília. Ela está na aula? Professora, o que é jihad mesmo? Jihad é aquela parte do islamismo que fala que eles têm que obedecer o Corão, que eles têm que ser fiéis, que eles têm que obedecer aos 5 pilares, lembrando que o Corão não força ninguém a se tornar muçulmano. Ah, tá. Maria Cecília está na aula? Não, tia, ela não tá. Não está. Então, você, Mariane. Mariane fez dever. Então, vamos lá, Mariane, a questão 3 para você. São características da religião muçulmana expressas no Corão. A religião muçulmana é politeísta ou monoteísta? Monoteísta. Então, o C, o D e o E já estão errados. Então, por que ela é monoteísta, Mariane?
Qual letra você marcou? B. B, porque ela é monoteísta e precisa fazer peregrinação a Meca. Então, o 3, vocês vão marcar a letra B. O Matheus Augusto está na aula? Matheus, 4. O papel ideológico, ideologia e político da religião islâmica nos primeiros séculos da história dos povos árabes pode ser identificado, dentre outros, nos fatos históricos relativos. Ó, nós vamos ter o A, o B e de cá, o C, o D e o E. Então, a tia Tânia vai ler, você vai dizer qual que você marcou. Então, vamos ler de novo. Essa questão veio da Universidade Estadual lá da Bahia, né? O papel ideológico e o papel político da religião islâmica nos primeiros séculos da história dos povos árabes pode ser identificado, dentre outros aspectos, nos fatos históricos relativos. Houve uma unificação das tribos da Península Arábica após a Hégira e houve uma expansão para o exterior depois da morte de Maomé. Houve uma proibição das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente pelo Mediterrâneo na Baixa Idade Média. Houve um desinteresse pelas artes, fator que contribuiu para o atraso significativo das expressões artísticas, arquitetônicas no mundo árabe. Houve uma fraca influência da cultura árabe nas regiões da Palestina, da antiga Pérsia e do oeste da Índia. Houve uma manutenção na Península Arábica dos cultos voltados para a adoração dos ídolos e de expressões religiosas pré-islâmicas. Qual você marcou, Matheus? Marquei a letra A. A letra A é a letra certa. A letra A. Com esse papel político e ideológico, houve a unificação das tribos da Península Arábica. Isso aconteceu após a Hégira e houve uma expansão para o exterior após a morte de Maomé. Quem vai falar agora, a próxima, é o Vinícius Ferreira, que vai ser a questão 5. Vinícius Ferreira está na aula? Aqui, tia. Então, vamos lá. O turismo. Quem aqui já fez um turismo? Todos nós. Quando a gente vai para a praia, turismo. Quando a gente vai peregrinar lá em Aparecida do Norte, é turismo. Lá em Nossa Senhora da Badia, ali em Romaria, é turismo. Quando você vai para a Europa, é turismo. Quando vai para a Cachoeira, é turismo. Então, existem vários turismos. Ecológico, religioso, cultural, né? Então, são vários tipos de turismo. Vamos lá, Vinícius. O turismo é uma atividade econômica, gera dinheiro, de muita importância para vários países. Vários deles têm no turismo uma importante fonte de renda. Existem diversas modalidades turísticas e, portanto, diferentes razões para viajar. A cidade de Meca, lá na Arábia Saudita, é um exemplo turístico de negócio, turismo ecológico, de entretenimento, religioso ou desportivo, Matheus? Ah, não é o Matheus, desculpa, é o Vinícius Ferreira. Eu marquei a letra D. A letra? D. D de dado? Então, quem peregrina à Arábia Saudita, na cidade de Meca, faz um turismo religioso, pois naquela cidade se localiza a Caaba, que é o símbolo sagrado do Islã. Então, aqui vocês vão marcar a letra D. Quem vai falar para mim a numeral 6 vai ser o João Pedro. Está na aula, João Pedro? Sim. Então, vamos lá, você. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento. Qual que é o fundamento? Vamos entender aqui. É a 6. É uma religião monoteísta ou politeísta?
João Pedro? Monoteísta. Monoteísta. Então, vamos lá. Então, o fundamento é o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Então, o fundamento é o culto dos santos e profeta através de adoração de imagens e de ídolos. É o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Alá era o Deus, então não é. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e negação após a morte. A concepção do islamismo, vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado por povos inferiores. O que você marcou, João Pedro? Eu marquei a letra A. A letra A é uma religião monoteísta que teve influência no cristianismo e no judaísmo e que foi observado por Maomé quando ele viajava fazendo comércio. 7. Quem vai falar o 7 para a tia Tânia é a Milena. Milena, embora sendo uma língua de origem latina, o português possui inúmeras palavras que provêm do árabe. Isto é facilmente explicável por quê. Elementos da língua árabe integraram-se na língua dos povos ibéricos durante o domínio islâmico. O latim possui elementos das línguas de muitos povos que estiveram sob o domínio romano. A imigração dos sírios e libaneses foi intensa no Brasil e culturalmente muito influentes. A literatura em língua árabe teve grande penetração em toda a Europa desde este século. Tanto a língua portuguesa como a língua árabe têm sua origem no sânscrito. Aqui vocês vão puxar uma setinha. O que é sânscrito? É uma língua, é um idioma religioso, muito antigo, e ele não aceita mudanças. Tá? Coloca aí. Estou esperando vocês copiarem, Vinícius Trevisanuto. Copia, tia Tânia está esperando. Copiar o que mesmo, professor? Idioma religioso, lá na palavra sânscrito. O que você marcou, Eu marquei a letra A. Milena? A letra A. São elementos da língua árabe que se integraram à religião, à língua dos povos ibéricos e que veio para nós por meio dos portugueses. Vinícius Ferreira já falou. Então, vamos para o Rafael Veloso. Rafael, o 8 para vocês. Para você. Os árabes deixaram traços permanentes na cultura europeia, seja nas artes, seja no campo linguístico. Há inúmeras palavras em vários idiomas indo-europeus. Indo, aqui se refere à Índia, europeus da Europa, que são de origem árabe. Por exemplo, álgebra, alquimia, álcool, cifra, zero, quibe, esfirra, kebab e vários outros, né? Sobre a presença dos povos árabes na Europa, assinale o que é correto. Os árabes não conseguiram consolidar seu poder político, criando apenas um relacionamento comercial e de troca com alguns lugares da Europa. Os árabes fundaram um imenso império islâmico, foram tolerantes em relação às populações submetidas e contribuíram para o florescimento das artes.
Os árabes fizeram troca linguística entre árabes e europeus, foram superficiais, dado curto tempo, 7 séculos, não é curto tempo. Em nenhum momento da história humana houve o predomínio dos árabes em solo ocidental. O que você marcou, Rafael? Eu marquei a B. A B de bola ou a D de dado? B de bola. B de bola. Os árabes fundaram o imenso Império Islâmico, foram tolerantes com as populações submetidas e contribuíram para o florescimento das artes. Quem vai falar para mim a questão 9 é a Clara Tiemi. Está aí, Clara? Clara? Oi. Abra a câmera. Isso. Agora você vai falar para a tia Tânia a próxima resposta. Vamos lá. Nós temos aqui 2 textos. O primeiro texto é uma charge. Aqui nós temos uma criança e 2 mulheres adultas. Né? Aqui atrás nós temos as construções dos países, no caso do Oriente, né? Aqui nós temos 2 pessoas e a criança parece assustada, né? Com medo, e a feição, a expressão do rosto dessas 2 mulheres também não é uma expressão muito agradável. Elas estão muito sérias, muito ranzinzas. Será o que ela está falando para essas pessoinhas? De cá. Nós temos o Corão, é o livro sagrado dos muçulmanos. Nele encontramos não somente os relatos sobre a vida e as ações do Maomé, mas também os preceitos de ordem prática, regras de vida social, de direito. O muçulmano regula sua vida religiosa e familiar e comunitária pelo Corão. Provavelmente, essa criança fez algo não correto, desobedeceu, e as senhoras estão zangadas com ela. E estão explicando que não pode, que o Corão não permite. Considerado até os dias atuais como a religião de grande parte dos ensinamentos da religião islâmica, o Corão é o livro sagrado que, Clara, transmite uma religião autoritária e agressiva, voltada para a conquista militar e a escravidão dos povos conquistados. Transmite, se caracteriza por uma difícil leitura, sendo recomendada apenas para os intelectuais e os altos dirigentes dos rituais sagrados. Contém unicamente ensinamentos religiosos direcionados para o aperfeiçoamento espiritual e moral de seus seguidores. Não foi escrito por seu criador, Maomé, à semelhança dos evangelhos do Novo Testamento, mas resultou da reunião, anos depois, de anotações e memórias de seus seguidores. Deve ser lido por homens e mulheres muçulmanos sem distinção, visto que ambos os gêneros recebem igualmente tratamento na estrutura religiosa. Claro que você marcou. CD. Letra D. Isso. Ele não foi escrito por seu criador. Ele não está à semelhança do nosso evangelho, mas traz anotações dos seus seguidores. Quem vai falar para a tia Tânia o número 10 é o Rafael Miyake. Rafael. Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estava a Mesopotâmia e o Antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais no crescente fértil possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no século 7, 6 a.C., as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculadas dos desígnios divinos. E as conquistas de Alexandre permitiram o início de intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado,
e dos antigos impérios egípcio, babilônio e pérsia do outro. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. O Império Árabe Islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média. Rafael Miat, considerando o texto anterior sobre o Islã medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade religiosa e cultural implementada nessas áreas aceleraram a construção de novos conhecimentos pautado na cosmologia ocidental. A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a expansão do império de forma ditatorial sobre antigos núcleos culturais da Índia até as terras gregas do Império Bizantino, chegando à Espanha. Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, macedônios, babilônicos, persas, entre outros povos, foram ignorados pelo Islã medieval, marcado pelo fundamentalismo religioso. A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras filosóficas grego-romanas para o Oriente. O que você marcou? Letra C. Não. Quem marcou outra? Essa eu não sei. Eu marquei a. É a letra D. Todos esses complexos aqui vão fazer a difusão de saberes multiculturais, sendo ele uma via de transmissão do sistema numérico indiano, 0, para o Ocidente e de obras filosóficas grego-romana. Então, aqui vocês vão marcar a letra D. 11. Nós temos um mapa. Esse mapa está nos mostrando aqui o desenvolvimento do islamismo. Restritos à Península Arábica até metade do século VII, os árabes chegaram a diferentes regiões até o ano 750 d.C., entrando em contato com outros povos. Observe o mapa que apresenta o alcance desse movimento. Sobre esse período, eu quero que aqui explica para mim, por favor, a Yasmin. Sobre esse período, e com auxílio das informações do mapa, é correto afirmar que, durante o domínio do Império Romano do Ocidente, a expansão árabe facilitou a difusão da língua latina na região norte da África. Os povos árabes conseguiram alcançar regiões além do Oceano Atlântico, fazendo uso de seus conhecimentos cartográficos. Os árabes, durante a antiguidade, bizantinos, francos, indianos, permitiram o avanço dos povos árabes tanto no continente europeu como asiático. O domínio árabe alcançou cidades como Bizâncio, Portirres e Roma, sobre as quais exerce influência cultural, política e econômica até o presente. A expansão árabe levou para a Europa, sobretudo a partir da Península Ibérica, transformações culturais, inovações na álgebra, na astronomia, na medicina e em outras áreas. O que você marcou, Yasmin? Eu marquei a letra B. B de bola? É. Não, eles não fizeram, eles não alcançaram além do Oceano Atlântico. Quem marcou outra letra? Eu marquei a letra Quem marcou a letra E? A. A A está errada também. É a letra E, tá? Agora que vocês já fizeram essa parte aqui, nós vamos voltar. Nós vamos aqui para essa parte aqui, ó. Exercícios propostos. Coloca aqui.
Anotaram isso aqui? Eu quero conversar com vocês a respeito disso aqui. Pronto, estou esperando. Quantos exercícios propostos que tem? Quantos exercícios propostos que nós temos? 10. 10. Vocês estão vendo que aqui tem uma palavra entendi? Estão vendo essa palavra? Então, vamos lá. Então, agora preste atenção. Escuta o que a professora vai dizer com vocês. Com atenção. Os exercícios propostos, você tem a opção de fazer ou de não fazer. Quem escolhe é você. Você vai fazer, e se você tiver dúvidas, você procura a professora no privado, que a professora vai te ajudar nas dúvidas. Esse exercício não precisa mandar para a professora. É só se você tiver dúvida. O livro entende que esses exercícios propostos é uma espécie de reforço do que foi estudado. Você vai fazer. Se você tiver dúvida, você chama a professora no privado e a professora esclarece a sua dúvida. Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Mas a professora sugere que todos vocês façam em forma de estudo. Faça com capricho e, se precisar, tira as dúvidas com a professora. Entenderam? Sim. 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 Precisa mandar esse dever para a professora? Não. Não. Mas se alguém fizer, ou se todos fizerem, e tiver dúvida, pode chamar a professora no privado? Pode. Sim. Pode. Então, agora vocês vão de novo voltar para a tia Tânia, lá na página de 18. Página 18, questão 19. Tem a questão 19 e 20, a professora vai fazer com vocês. Então, pode colocar aí, saltar a linha, colocar a data, hoje são 11. De qual mês? Mês 3. De qual ano? 2021. E coloca aí, página 18, questão 19. É o dever? Não, esse eu vou fazer na sala. Esse eu vou fazer na sala. Se não der tempo hoje, eu faço terça. Tá, qual página? Página 18. Questão 19. Agora, vocês vão abrir para mim aqui. Estão vendo a minha página? Agora você tirou, professor. Ah, voltou. Estão vendo? Sim. 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 Então, aqui vocês vão colocar aqui, ó. Presta atenção para você copiar, para você saber o que você vai fazer. Esse aqui é dever de casa. Dever de casa. O que é o dever de casa? Esse texto aqui que você vai elaborar. Para dia 15. 15 é que dia? Que dia que é dia 15? Segunda-feira. Para segunda-feira. Por que é para segunda-feira? Porque terça-feira eu vou pedir para alguém ler. Tá? O horário vai estar estipulado lá no meu Bernoulli. Só porque eu não marquei lá ainda. Não adianta você ir lá e colocar lá, porque não está lá.
Eu só vou marcar depois que eu almoçar. Tem que ficar atento ao horário. Pronto. Então, esse aqui, ó, esse dever é dever de casa. Vá na sua agenda e marca lá. Dever de casa, página 18, elaborar um texto explicativo. Pronto. Tem dúvida? Tem alguma dúvida? Parece que não, né? Então, vamos lá. Ok. Ontem nós fizemos a 18. Agora nós vamos fazer a 19. A 18, a 19 e a 20, ela está nesse texto explicativo aqui, ó. É de acordo com esse texto e com o que a professora já explicou. Então, vamos lá. Vamos na pergunta 19. Explique o que aconteceu com os centros urbanos europeus da época do Império Romano com o estabelecimento do domínio muçulmano no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era do domínio do povo europeu. Com a expansão do islamismo, os muçulmanos passaram a dominar o Mar Mediterrâneo. Tanto é que o Ibn Khaldun disse assim, no Mediterrâneo, os cristãos não conseguem flutuar sequer uma tábua. Por quê? Porque o domínio passou a ser dos muçulmanos. Quem passou a dominar o comércio pelo Mar Mediterrâneo foram os muçulmanos.